Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Olá, queridos alunos. Acredito que todos já tenham copiado as atividades de matemática, né? Que eu passei na segunda-feira para que vocês copiassem com calma e que hoje, quarta-feira, aula de matemática, vamos resolvê-las juntos, né? A primeira atividade são os famosos probleminhas, né? Que a tia chama de desafios. Então, vamos ler juntos, devagar, entender o que esse desafio nos propõe. No sítio do vovô Ari, Bia colheu 1 dúzia de laranjas e Léo colheu 1 dúzia e meia de laranjas. Quantas laranjas foram colhidas no total? Bom, primeiro, eu quero saber o quê? O problema está pedindo o quê? O desafio, ele pede que eu saiba o quê? Quantas laranjas foram colhidas no total. Então, se eu quero saber o total, essa conta é de mais. Muito bem, é uma adição para eu juntar as quantidades de laranjas que foram colhidas. Então, vamos agora às quantidades que precisam ser juntadas, tá? Vamos ler novamente. No sítio do vovô Ari, Bia colheu 1 dúzia de laranjas. Então, vamos lá. Quanto é 1 dúzia? 1 dúzia são 12 laranjas. 12. E Léo? 1 dúzia e meia. E agora? 1 dúzia e meia. Lembrando, se 1 dúzia são 12, 1 dúzia mais meia dúzia, que são 6, que é a metade de 12, isso já vimos na aula anterior, né? A metade de 12. É só pegar 1 dúzia e separar em partes iguais, vai ficar 6 para cada lado. Então, meia dúzia são 6 laranjas. Então, eu quero 1 dúzia e meia, eu tenho que somar 12 mais 6. 12 na cabeça, 6 na mão. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu sei que Bia colheu 1 dúzia e Léo 1 dúzia e meia, que são 18. Eu vou juntar as duas quantidades. E aí, façam essa continha. Começando da casinha da unidade. 2 mais 8. 2 na cabeça, 8 na mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 eu vou botar aqui? Não, eu vou botar o 0 e vou subir o 1, tá? Agora eu vou resolver toda a soma da casa das dezenas. Primeiro que eu já tinha 1 mais 1, 1 mais 1, 2. E mais um que subiu? 3. Consegui resolver o desafio. Ou seja, consegui a resposta para o meu probleminha. 1 dúzia, Bia colheu 1 dúzia e meia, Léo colheu. Juntei. E agora eu descobri o total de laranjas colhidas. Tá bem? Vamos agora para o probleminha da letrinha B. A tia colocou C, né? Ih, caramba. É B, tá? B de bola. Pedro tem 2 dúzias de bolas de gude. Vai dar para o seu primo meia dúzia. Com quantas bolas de gude Pedro ficará? Então, o probleminha, o desafio já me diz que Pedro tem uma quantidade e ele vai dar uma outra quantidade daquela que ele possui.
Então, se Pedro tem uma quantidade e vai tirar para dar, né? Ele vai ter que tirar para dar. Essa conta é de quê? Então, voltando para o problema, o ideal é que vocês leiam 2 vezes. Primeiro, para entender a pergunta do problema, do desafio, tá? E depois vocês vão ler novamente para se ligar nas quantidades. Então, vocês já descobriram na primeira leitura que Pedro tem uma quantidade de bolas de gude e ele vai tirar para dar. Então, se ele vai ter que tirar para doar uma parte dessas bolas de gude, a conta é de quê? Muito bem, de menos, uma subtração. Então, vamos montar essa subtração. Pedro tem 2 dúzias. Quanto são 2 dúzias? Uma dúzia, quanto é? 12. E 2 dúzias? Uma dúzia aqui, uma dúzia aqui. Vou juntar primeiro para descobrir quantos são 2 dúzias. 2 mais 2, contem aí. Muito bem, 4. E 1 mais 1? Muito bem, 2. Então, eu já sei que 2 dúzias são 24. As canetas da tia já estão falhando, não tem nada aberto. Ah, 24. Descobri 2 dúzias aqui. E o probleminha diz que ele vai dar meia dúzia para o seu primo. Então, vou botar a quantidade de bolinhas que Pedro tem, são 24, e vou tirar o que ele vai dar para o seu primo. Quantas a gente tem que tirar? Meia dúzia. Quantas são mesmo? Quantas bolinhas são? Meia dúzia. Lembrando, meia dúzia é a metade de uma dúzia, tá bom? Então, meia dúzia são 6 bolinhas. Uma continha de subtração agora. Subtração, tirando, diminuindo, né? Então, vamos lá. 4 menos 6. 4. Dá para eu tirar 6 daqui? Não, não tem como tirar 6 daqui do 4. Então, é hora de fazer o quê? Pedir ao vizinho. Vizinho, me empresta um. O vizinho sempre empresta, né? Ele é bonzinho. Então, ó, o 1 do vizinho vai entrar aqui, ó, na frente do 4. E aí vamos formar o número 14. E o vizinho era 2. Se ele me emprestou 1, agora ele é 1. Agora que eu já arrumei a subtração, eu posso resolver. 14 menos 6. Pode fazer 14 pauzinhos e tirar 6, 14 bolinhas? Pode. Mas vamos para um método mais fácil. Vamos contar de 6 até 14 para ver quanto falta. E aí essa diferença, quanto falta, vai ser o mesmo que 14 menos 6. Então vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, 14 menos 6, 8. E 1 menos nada, 1. Ah, vamos ver se a gente já conseguiu achar a resposta do problema. Pedro tem 2 dúzias de bolas de gude. Vai dar para seu primo meia dúzia. Eu encontrei aqui quanto é 2 dúzias, né? São 24. E depois dessas 2 dúzias, eu tirei o que ele vai dar para o primo. E aí a gente viu que depois que ele der essas bolinhas de gude para o primo, ele vai ficar com 18 bolinhas. Entendido? Vamos para a próxima. Para minha festa de aniversário, encomendei 3 centenas de salgadinhos. Comeram apenas 250 salgadinhos. Quantos salgadinhos sobraram? E aí? Já li o problema e agora eu quero saber o quê? Quantos salgadinhos sobraram? Daquilo tudo que eu pedi, eu sei que comeram uma parte. Então vamos organizar o probleminha, vamos organizar o nosso pensamento.
Para minha festa de aniversário, encomendei 3 centenas. Mas quantos salgadinhos são 3 centenas? Para isso, eu tenho que saber quanto é uma centena. Uma centena, quanto é? Uma centena, olha o nome. Ah, uma centena, 100. Ai, deixa eu pegar a caneta aqui, que tá difícil. 100 é uma centena. E 3 centenas? É só eu somar uma centena, mais uma centena, mais uma centena. Aqui eu tenho 3 centenas. 100 mais 100, 200. E mais 100, 300. Então, 3 centenas é o mesmo que 300. E aí, o desafio diz que a gente encomendou, né, para a festa de aniversário, 3 centenas de salgadinhos. E comeram apenas 250. Se comeram, essa continha que a gente vai fazer é uma soma ou é uma subtração? É para juntar ou é para tirar? Bom, se comeram do total de salgadinhos que eu pedi, então foi tirado, né? Então, de 300, comeram, foi retirado daquela grande quantidade 250. Então, vamos tirar, através de uma subtração, os 250. Tá bem? 0 menos 0. Nada tira nada, continua 0. 0 tira 5. Peraí, eu tenho nada, como é que eu vou tirar 5 daqui? Não tem como. Então, tá na hora de pedir ao vizinho. Pede 1 ao vizinho, esse 0 vira 10, e o vizinho, que é bonzinho, que era 3, emprestou 1, agora ele vale de 2, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é 10 menos 5. 10 menos 5, 5. E 2 menos 2, 0. Então, qual é a pergunta do probleminha? Quantos salgadinhos sobraram? Do total de salgados que eu pedi, comeram 250 e sobraram 50 salgados. Isso aí. Vamos agora para o próximo desafio, que diz assim: uma costureira comprou 1 centena de botões em maio, tá? No mês passado. Ela comprou 1 centena, que ela ia produzir muitas roupas, né? E aí, ela usou apenas 86. Quantos botões essa costureira ainda possui? Então, vamos lá. 1 centena. Quanto é mesmo 1 centena? 1 centena. O nome já diz. 1 centena é o mesmo que 100. 100 botões. Foi o que ela pediu, né? Que ela comprou. Ela comprou 100 botões. Então, vamos colocar aqui a quantidade de botões. Ontem a tia deu um pulinho no mercado e tentou comprar a tinta da caneta, mas está tudo fechado. Hoje eu vou tentar novamente. Então, vamos lá. 1 centena, 100 botões. Ela usou. Se ela usou, ela botou mais botões nessa quantidade ou ela tirou? Se ela usou, ela tirou desta quantidade. Então, se ela tirou, a conta é de quê? De menos, uma subtração. Então, menos quanto? 86 botões, né? Então, vamos tirar. Como é que a gente organiza, como é que a gente arma essa conta? O 100 já está aqui nas casinhas centena, dezena e unidade, né? E o 86? Eu posso colocar aqui na casa da centena? Não, 86 nem cheguei a 100, então a casa da centena ela não pode ser preenchida. 86, ó, são 8 dezenas e 6 unidades, tá bem? Então, se ela usou os botões, ela tirou. 0 menos 6. Quanto fica? Dá para tirar 6 do 0? 0 tira 6 dá? Não, né? Não dá.
Então, vamos pedir a esse vizinho. Mas esse vizinho é 0. E aí, como vai ser? Então, ele pede para esse vizinho aqui, ele vai valer de 10. Depois que ele pedir para esse vizinho, ele vai dar 1 para esse aqui, ó. Ele era 10, ele pegou emprestado para emprestar. Olha que bonzinho, né? Ele pegou emprestado, passou a ser 10 e emprestou para esse aqui. Esse é 10. Só que ele tinha 10 e como ele emprestou para esse aqui, ele vai ser o quê? 9. 9. E esse 1 que emprestou para esse, para emprestar para o que está do lado, ele era 1, se ele emprestou, ele agora é 0. Tá bom? Então, vamos fazer essa continha aí. 10 menos 6. 10, tira 6, 4. E 9, tira 8, 1. Ah, então essa costureira que tinha 100 botões, que é o mesmo que uma centena, e usou 86, ela agora só tem 14 botões. Entendido? Vocês entenderam aqui? O vizinho, ele teve que pegar aqui no vizinho, pegar emprestado, né? Pegou umzinho, só que o vizinho era 0. Então, esse vizinho pediu ao vizinho dele emprestado 1 para emprestar para a casinha das unidades. Depois que ele emprestou para a casinha das unidades, ele perdeu 1, né? Se ele passou a ser 10 e ele emprestou 1 para o vizinho, ele já deixa de ser 10, ele passa a ser 9. E esse aqui que emprestou para esse, era 1, passou a ser 0. Entendido? Ok. Lá na letrinha F, que na verdade é E, letrinha E, porque a tia pulou uma letrinha, diz assim: Paula possui uma dúzia de anéis. Quanto é uma dúzia? Uma dúzia? Vamos pensar. Pensa aí, uma dúzia de anéis. Quantos anéis ela tem? Muito bem, uma dúzia, 12. Então, Paula tem 12 anéis, tá? Isso aqui é o que ela tem. Se ela doar uma dezena, se ela doar é o quê? É tirar do que ela tem, né? Para dar. Então, se ela tira do que ela tem, a continha de quê? De menos. Eu quero saber, se ela doar uma dezena, com quantos anéis ela vai ficar? Então, ela tem uma dúzia, 12. Ela vai doar uma dezena. Uma dezena, quanto é mesmo? 10. Muito bem. Doar. Se ela vai doar, a continha é de mais ou de menos? Menos. Muito bem. E agora? 2 tira 0. 2 tira 0, não tira ninguém, não tira nada, continua sendo 2. E 1 menos 1, 1. Tira 1, 0. Então, a Paula, que possui uma dúzia de anéis, se ela doar uma dezena, ela vai ficar com quantos anéis? Com 2 anéis. Entenderam? Então, lembrando, gente, aí tá pedindo sentença, cálculo e resposta. Lembrando que na sentença vocês armam a conta deitadinha, tá bom? Vamos nesse exemplo aí da Paula. Uma dúzia menos uma dezena, igual a 2. Na sentença. No cálculo, a continha é em pé, tá bem? E aí, na resposta, vocês vão escrever a resposta de acordo com a pergunta. Qual é a pergunta desse último problema? Com quantos anéis Paula ficará? Resposta completa. Paula ficará com 2 anéis. Tá bem? Vamos para a atividade 2 agora. Relacione corretamente ligando. Então, vamos lá. Ligar. Vocês vão ligar o que vocês estão escrevendo, a quantidade que está... Desculpa, vocês vão ligar o que vocês estão lendo, a quantidade que está na outra coluna. Uma dúzia. E aí, liguem aí, na quantidade correta que está lá do outro lado.
Uma centena. Depois, procurem uma dezena. Dezena. E depois, meia dúzia. Liguem aí. Logo depois vem meia centena. Bom, se uma centena é 100, meia centena. Quanto que é a metade de 100? Vamos fazer de conta que aqui, ó, a gente tem 100. Lembra que eu te explicou contar de 10 em 10? Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Faz de conta que temos 100. Contando de 10 em 10, a gente transforma nossos dedinhos em 100. E aí? Metade para um lado, metade para o outro. Qual é a metade de 100? Vamos contar também de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, né? Aqui tem 50 e aqui tem 50, que juntos, unidos, formam 100. Então, meia centena, 50, tá? E meia dezena? Meia dezena, vamos lá. Aqui nós temos uma dezena, 10 dedinhos, contando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena. E aí, metade para um lado, metade para o outro. A mesma quantidade, ó, metade, a mesma quantidade. E aí, meia dezena. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o mesmo que meia dezena. Se eu juntar 5 mais 5, eu formo 10, uma dezena. Tá bom? Sempre que for meio, é metade, tá? Uma dúzia e meia. Se não souber, faz o cálculo. Quanto é uma dúzia? Uma dúzia é o mesmo que 12. E meia dúzia? Ah, meia dúzia é a metade de 12, né? Meia dúzia é o mesmo que 6. Então, ó, 12 mais 6. Quanto vai dar? Então, se a gente juntar, ó, uma dúzia e meia, tá? Juntamos e achamos a quantidade de uma dúzia e meia. Logo abaixo está escrito assim, uma dezena e meia. Bom, uma dezena vocês já sabem que quanto é uma dezena. No próprio nome dezena já tem a quantidade aí, ó. Vocês já repararam, ó, dezena. Olha aqui na palavra, ó, 10. Uma dezena, 10, tá? E aí faz o que eu te explicou. 10, uma dezena. Se eu separar metade para um lado, metade para o outro, eu vou saber quanto é meia dezena. 5. Então, se eu quero uma dezena e meia, eu vou somar a quantidade de uma dezena, 10, mais 5. Quanto eu vou formar? E aí, embaixo está escrito uma centena e meia. Uma centena, vocês já sabem que já está no nome, ó, centena, né? Uma centena, 100. E meia centena, lembrando do que eu te explicou no início, ó, se contar de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu tenho 100 aqui, contando de 10 em 10. Se eu separar um para cada lado, a mesma quantidade, ó, metade, metade, eu vou ter 50. É só somar. Uma centena mais meia, mais a metade. Então, 100 mais 50, quanto dá? Vai dar uma centena e meia, tá? Abaixo está escrito assim, 3 dúzias. Bom, se eu sei que uma dúzia são 12, e eu quero saber quanto são 3 dúzias, 12 mais 12 mais 12, ó. Uma dúzia, mais uma dúzia, mais uma dúzia. É só somar. E aqui vocês têm o quê? 3 dúzias. Façam a soma sempre começando da casinha das unidades, tá? E liguem a quantidade aí que é equivalente a 3 dúzias. E 4 dezenas? Ah, gente, se uma dezena são 10, vamos lá, 4, contando de 10 em 10, que estamos falando de dezenas. Uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas. Contando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40. Muito bem.
E 2 centenas? Se uma centena é o mesmo que 100, 2 centenas, 100 mais 100, não é? E aí, façam o cálculo. 100 mais 100, 100 mais 100. Contando de 100 em 100. 100, 200, né? E 1 cento de bolas. Se eu chegar numa loja e pedir assim, eu quero 1 cento de bolas. Quantas bolas eu estou pedindo? Então, vocês vão ligar também, tá? Na atividade 3, observe o modelo e continue. Aí a tia deu um modelo. A tia tem um conjunto, esse círculo, o que está dentro dele, né? Forma o conjunto. Quando o círculo não tem nada, ele é considerado um conjunto vazio. Neste caso aí, ele não é um conjunto vazio, né? Ele tem 2 pares de mãos. Esse aqui é um par, ó. Formou um par, né? E aí, eu peguei mais 2 mãos, mais um par de mãos. Então, 2 pares de mãos é o mesmo que quantas mãos? 4 mãos, né? E aí, vocês vão desenhar o que está sendo pedido nos próximos conjuntos. E depois que vocês desenharem os pares, vocês vão contar a quantidade total, tá? Então, vamos lá. 4 pares de botas. Vocês vão desenhar 4 pares. Um par de botas, que são 2 botas, mais 2, mais 2. O par sempre são 2 juntinhos, tá? E depois que vocês desenharem esses 4 pares de botas, vocês vão contar a unidade. Quantas unidades tem ali? Quantas botas tem ali? E vão colocar ao lado. A mesma coisa no conjunto que a tia está pedindo aí, 6 pares de brincos. 6 pares. Então, os pares são de 2 em 2. Depois que desenhar os 6 pares, contem a unidade. Quantos brincos tem ali? O mesmo nos sapatos e nas meias, tá? Vamos agora para a atividade 4. Arme e efetue. Neste arme e efetue aí, vocês vão ter muita atenção. A tia já fez o quadro valor de lugar. É o QVL, né? É a casa da continha. Então, a casa da continha agora, né? Vocês sabem que tem centena, dezena e unidade. A casa das centenas, a casa das dezenas e a casa das unidades. Vamos ler o primeiro número da letrinha A, 132. Este número 132, nós podemos observar que ele ocupa 3 ordens. 3 ordens. Então, ó, 3 espacinhos. 132. E o outro? Só ocupa 2 ordens, né? Só tem 2 algarismos. Então, se ele só tem 2, ele não ocupa a casinha das centenas aqui. 71. 70 são 7 dezenas e uma unidade. Essa continha é uma subtração. Atenção aos sinais, tá? Sempre muita atenção nos sinais das continhas. E agora aqui, ó, começando sempre a continha da casinha das unidades. 2 menos 1, 1. 3 menos 7. 3. Daqui eu consigo tirar 7? Não, então tá na hora de pedir ao vizinho. Ele vira 13, pediu 1 ao vizinho, e o vizinho aqui, que era 1, ele passa a ser 0. Ele perde o valor, né? Se ele emprestou 1, ele perde 1. Então, 13 menos 7. Pode fazer 13 bolinhas, 13 pauzinhos e riscar 7? Sim, mas vamos fazer da forma mais rápida. Contar quanto falta de 7 para 13. 7, já tenho. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 6. E aqui 0, menos nada, 0. Então, o resultado da primeira continha é 61. Montem, armem todas as continhas, sempre com número embaixo de número. Quem está na casinha da unidade, sempre um embaixo do outro. Observando se o numeral é formado por 3 ordens
ou por 2. Se ele tiver 3 ordens, ele ocupa, ó, 3 espacinhos. Casa das centenas, das dezenas e das unidades. Se ele não tiver 3, só tiver 2, então, olha, ele não ocupa essa primeira casinha aqui. Ele só ocupa essas 2 aqui, ó, dezena e unidade, tá? Façam com atenção, depois mandem fotos de todas as atividades para a tia. Caso vocês tenham alguma dúvida, me chamem no privado, não fiquem com dúvida. Espero vocês na nossa sala de vídeo, tá? Quem não puder assistir, assista a videoaula e, mais uma vez, em caso de dúvidas, chamem a tia, tá? Um beijo no coração, fiquem com Deus.